Olá, cá estou eu para mais uma dica de inglês e hoje eu gostaria de compartilhar uma dúvida que alguns alunos muito queridos trouxeram para uma aula e que eu achei bem interessante. Eles me perguntaram qual seria a diferença entre as palavras false e fake. E aí, você acha que tem alguma diferença entre essas palavras? Será que elas têm o mesmo significado e elas podem ser utilizadas exatamente nos mesmos contextos para se expressar exatamente as mesmas ideias e os mesmos sentidos? Então, na verdade, apesar de elas estarem em, digamos, campos semânticos semelhantes, ou seja, elas expressarem ideias com sentidos próximos ou até mesmo parecidos, elas também têm algumas nuances de sentido que fazem com que elas sejam utilizadas, talvez, em contextos que eu diria que seriam um pouquinho diferentes. Vamos entender essa diferença? Então, quando a gente fala que algo é false, digamos que o foco do sentido, talvez, que você queira expressar, esteja mais no fato de a informação ser verdadeira ou falsa, correta ou incorreta. Ou até mesmo algo não ser exatamente aquilo, ou seja, não, você tem um objeto que é de mentirinha, sabe? Algo assim, deixa eu te dar um exemplo. Por exemplo, quando você tem as questões, você já deve ter feito em aulas de inglês, em provas, não sei se na prova do Enem tem isso, que são as questões de verdadeiro ou falso, né? Em que você marca as alternativas que estão corretas ou incorretas, verdadeiras ou falsas, e aí você tem a questão de true or false. Então, nesse caso, false se refere à sentença que está incorreta, que não possui a informação verdadeira. Ou, por exemplo, quando você diz que o ator utilizou um dente falso ou uma prótese falsa na peça, né? Em um exemplo mais ou menos assim: The actor wore false teeth in the play. Então, este seria o primeiro caso da palavra false. Mas e agora, no caso da palavra fake? Bom, no caso dela, você tem sim essa ideia de algo que não é verdadeiro, não é autêntico, mas você tem a nuance de sentido, digamos assim, de algo que é feito com a intenção de enganar, por exemplo, ou ele parece ser de um jeito com a intenção de as pessoas acreditarem em uma coisa, mas na verdade não é. Deixa eu te dar um exemplo clássico de um objeto, uma bolsa de marca famosa que é falsificada, que é falsa. Então seria nesse sentido, por exemplo, eu comprei uma bolsa falsificada, uma bolsa falsa no mercado, né? Então você diria I bought a fake purse in the market. Se você usasse false, até poderia, mas aí o sentido seria diferente. Você comprou um artigo, por exemplo, para peça de teatro, você comprou um artigo que parece uma bolsa, mas não é uma bolsa de verdade, ela é só de mentirinha para parecer. Agora, se eu uso fake, já tem este sentido de parecer, por exemplo, que é de uma marca, mas não é. Ou em outros casos, quando você tem um casamento de fachada, a fake marriage, por exemplo, ou quando você tem alguma outra situação até mais séria relacionada a um crime, por exemplo, em que aquela situação seria falsa. Por exemplo, um perfil na rede social que é falso com a intenção de enganar. Então, você poderia se referir a um fake profile, fake account. E aí, você sabia desses sentidos, dessa diferença? Já ficou com essa dúvida antes? Me conta nos comentários, eu quero saber. Até a próxima!